Amém. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 13. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A estas Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o coração dele não era fiel ao Senhor seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai havia feito. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. O Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a seu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, que escolhi. Pai, abençoa-nos, ó Deus, através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações nessa manhã, para que a Tua vontade se cumpra nessa igreja, para que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas, ó Pai, para que nós possamos caminhar diante da Tua presença. Louvado e bendito seja o Teu nome para todo sempre, e que a igreja do Senhor diga amém. Nós estamos falando sobre o espírito de Jezabel. Há 2 domingos nós nos debruçamos sobre o texto de Apocalipse, falando sobre a igreja de Tiatira, que apesar de ser uma igreja que estava crescendo, e nós vimos aqui que no texto nos dava
o entendimento do crescimento da igreja de Tiatira. Apesar de ser uma igreja que estava crescendo, era uma igreja que tinha um problema, e o problema era a tolerância com uma falsa profetisa chamada Jezabel, que se infiltrou no meio da igreja e ensinava pessoas a se afastar de Deus e andar no caminho de falsos deuses. Pessoas da igreja estavam sendo corrompidas pelo falso ensinamento dessa mulher, e a igreja tolerava isso, para que a igreja continuasse bem, para que a igreja continuasse do jeito que estava. Os líderes da igreja estavam permitindo que aquilo continuasse acontecendo no meio do povo. Então o Senhor vem e faz uma advertência: olha, vocês precisam mudar, vocês precisam fazer alguma coisa, vocês não podem continuar deixando que esta mulher, que se infiltrou no meio de vocês, continue corrompendo os meus filhos. Ou seja, a igreja não pode permitir, meus irmãos, que o mal se infiltre no meio dela e arraste pessoas para o caminho de Satanás. É função da igreja, é função dos líderes da igreja zelar pela segurança espiritual do povo de Deus. Você pode dizer amém? É responsabilidade da liderança. Entendendo que essa é a nossa responsabilidade, nós estamos falando sobre o espírito de Jezabel. Porque isso é real, meus irmãos. O espírito de Jezabel é um espírito que causa no meio da igreja confusão e divisão, jogando pessoas umas contra as outras. Por quê? Porque uma igreja unida, ela não pode ser detida. Mas uma igreja dividida não vai a lugar nenhum. Então nós estamos falando sobre o espírito de Jezabel, para que a igreja possa identificá-lo, para que a igreja possa se defender, e para que nós possamos enfrentar esse desafio juntos em oração. Você pode dizer amém? Começamos pelo final, mostrando os resultados nocivos desse espírito em uma igreja, falando da igreja de Tiatira. Hoje nós vamos começar de onde tudo começou. O declínio espiritual de Israel não começa em Acabe e Jezabel, porque Jezabel é citada em Apocalipse por causa da rainha Jezabel do Antigo Testamento, que foi esposa do rei Acabe, que foi uma mulher terrível. E vamos falar dela, não hoje, mas vamos falar dela. Mas o declínio espiritual de Israel não começa com Acabe e Jezabel. Por incrível que pareça, o declínio espiritual de Israel começa com Salomão. Mas antes de entrar no texto, eu gostaria de compartilhar com a igreja uma história. Eu recebi a revista de Portas Abertas, e nesta revista está falando sobre a luta das mulheres afegãs que estão se convertendo ao Senhor. Eu queria compartilhar com a igreja um relato que eu achei muito interessante. É claro que os nomes aqui são fictícios, né, para proteger as pessoas. Neste relato aqui fala sobre uma mulher afegã chamada Cada. E diz assim: Cada nasceu em uma família muito religiosa, vivendo uma vida centrada na mesquita. O avô dela queria que a família fosse vista como piedosa. Então, todos os dias, o pai e os tios de Cada eram obrigados a chegar antes dos outros nas orações da manhã. A família era respeitada por sua religiosidade e pelo cargo do pai de Cada. Quando ela ficou um pouco mais velha, a família arranjou seu casamento com um primo, o que resultou em uma união feliz.
Ela foi viver com o marido na casa dos sogros, uma prática comum no Afeganistão e em outros países islâmicos. Havia muita afeição e bondade entre o casal. Na época, cada trabalhava em um escritório, onde ficou muito amiga de sua chefe. A confiança entre elas cresceu a ponto de a chefe correr um grande risco que mudaria a vida de cada. Ela me deu um livro sem nenhuma explicação. Era uma Bíblia, relembra ela. Cada colocou a Bíblia na bolsa e mostrou para o marido em casa. Ambos haviam estudado o Alcorão. Por isso estavam curiosos sobre o que o livro cristão tinha a dizer. Durante 6 meses, leram juntos a Bíblia e ficaram maravilhados com o que descobriram. Abre aspas para cada. Ao ler o livro, respondemos muitas perguntas que nós tínhamos. Como meu marido me amava muito, ele disse: independentemente do caminho que escolher, sou seu companheiro e seguirei você. Fecha aspas. Após muita leitura e conversa, o casal decidiu entregar a vida para Jesus e ser batizado. Sua jornada de fé gerou frutos. Eles estavam tão alegres que queriam compartilhar sobre o seu relacionamento com Deus. O irmão de cada foi o primeiro que a ouviu falar sobre Jesus. Depois compartilhei com a minha família e todos se tornaram cristãos. Meu marido compartilhou com a sua irmã e ela se tornou cristã. Assim, continuamos espalhando a nossa fé contra ela. As coisas pareciam bem, apesar dos riscos. Mas uma noite, tudo mudou. Meu marido desapareceu após visitar um grupo de estudos. E ao final da pregação eu continuarei contando o que aconteceu na vida dessa família. Mas deixe-me voltar ao nosso texto. Salomão era filho de quem? Era filho do rei Davi. Davi ficou conhecido como um dos maiores reis da história de Israel. Foi o segundo rei. O primeiro rei foi quem? Saul. O segundo rei Davi. E o terceiro rei foi Salomão. Salomão ficou conhecido por algo muito especial. Salomão ficou conhecido como sendo quem? O homem mais sábio que já existiu. Isso foi fruto de uma oração. Deus apareceu a ele e perguntou, e disse para ele: olha, me peça o que você quiser e eu te darei. E Salomão pediu o que a Deus? Sabedoria. Ele foi o homem mais sábio que existiu, porque ele pediu a Deus. Salomão morreu na idade de 94 anos de idade. Viveu bem. Amém? Ele reinou 40 anos. O reinado de Salomão tornou Israel uma nação próspera. Aliás, o reinado de Salomão parece que foi o reinado mais próspero da história de Israel. Ele foi o mais feliz, o mais rico e o mais sábio de todos os reis. Até que uma tragédia aconteceu. Até que uma tragédia aconteceu. Está no versículo 1? Sim. O que aconteceu com a vida de Salomão? Ele foi o homem mais feliz, o homem mais rico e o homem mais sábio. Mas, no final da sua vida, ele se deixou dominar pela paixão às mulheres. No versículo 1 nós lemos que, além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres o quê? Estrangeiras.
E o que as mulheres estrangeiras tinham? Os seus próprios deuses. E diz que ele amou muitas estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias. Pode passar para o próximo versículo, por favor. Mulheres das nações que Deus tinha proibido. E então ele se deixa dominar. Ele viola a lei de Deus por causa disso. Meus irmãos, apesar de toda a sua sabedoria, porque Salomão foi o homem mais sábio que viveu na face da terra. Apesar de toda a sua sabedoria, Salomão sucumbiu à idolatria. Espera aí, pastor. Onde é que está escrito isso? Versículo 4. Pode colocar, por favor. Sendo já velho, o que aconteceu com Salomão? Suas mulheres lhe perverteram o coração para fazer o quê? Para seguir outros deuses, ou seja, aquelas mulheres estrangeiras, que no versículo 3, no versículo 2 e 3, foi dito que ele não deveria se casar com elas, e ele ignorou a ordem de Deus e se casou. Essas mulheres do versículo 4 começaram a perverter o coração desse homem. O homem mais sábio que existiu, mas que ainda assim sucumbiu à idolatria. E diz o texto que o coração dele não era mais o quê? Irmão, se você entende o que está escrito aqui, Salomão era o rei da nação de Israel. O Senhor apareceu a ele, e o Senhor disse que ele podia pedir o que ele quisesse. Ele pediu e Deus deu. Deus deu o que ele pediu e Deus deu até o que ele não tinha pedido. E ainda assim, Salomão sucumbiu à idolatria. O coração dele não era mais fiel ao Senhor, como havia sido fiel o coração de Davi. Versículo 5. O texto diz explicitamente que Salomão seguiu outros deuses. Salomão seguiu quem? Astarote, deusa dos sidônios. E a quem mais? A Milcom, a abominação de quem? Dos amonitas. Versículo 6. Assim, Salomão fez o quê? O que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como quem? Como seu pai havia feito. Versículo 7. Preste atenção no que Salomão faz. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém. Meus irmãos, qual era o monte que ficava diante de Jerusalém? Ninguém arrisca. Um monte que ficou até conhecido na Bíblia. Qual foi o monte que ficou conhecido na Bíblia? Alguns montes ficaram conhecidos na Bíblia, né? Monte Sinai, Monte Horebe, mas foram só esses dois? Monte Carmelo, onde aconteceu a batalha de Elias com os profetas de Baal e Aserá. O que mais? Acabaram os montes? O Monte das Oliveiras. O monte que ficava diante de Jerusalém era o Monte das... Tanto é que Jesus estava no Monte das Oliveiras e os discípulos mostraram para Jesus o quê? O templo. E disseram, olha mestre, como o templo é lindo. E Jesus disse o quê? Derrube esse templo e em 3 dias eu o reerguerei. Então, no Monte das Oliveiras, que ficava diante de Jerusalém, e o que ficava em Jerusalém? O que tinha em Jerusalém de especial? O templo. Foi nesse lugar que Salomão construiu o quê? Um santuário a falsos deuses. Quem construiu? Quem fez? Salomão.
Ele construiu um santuário para Quemos, abominação de Moloque. Ele construiu um santuário para quem? Para Moloque. Quem era Moloque? Era o deus de quem? Dos amonitas. E Moloque era conhecido pelo quê? Pelo sacrifício de crianças. Crianças foram sacrificadas no Monte das Oliveiras, de frente para o templo do Senhor. E quem construiu? Salomão. Versículo 8. Assim, Salomão fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam o quê? Incenso e ofereciam sacrifícios. Assim Salomão fez para todas as suas mulheres. Quantas mulheres Salomão tinha? Tinha pouquinha. Eu acho que é o próximo versículo que fala, se eu não me engano, já passou. Pode botar o próximo, por favor. Não, eu vou voltar aqui no texto. É no versículo 3. Isso. Quantas mulheres ele tinha? Pouca gente, né? E aí no versículo 8, diz que Salomão fez para todas essas mulheres, 1000 mulheres, ele fez o que? Altares, santuários para os seus deuses. Então, em tese, Salomão fez 1000 altares a falsos deuses. Meus irmãos, apesar de toda a sua sabedoria, Salomão se curvou ao quê? A idolatria. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Nem Saul, que foi um rei que teve os seus problemas, fez isso. Saul tinha alguns problemas. Saul não era um homem firme nos seus propósitos. Saul era um homem que em algum momento decidiu andar por conta própria. Mas ainda assim Saul ficou conhecido por ter expulsado de Israel as feiticeiras, as médiuns e as necromantes. Davi foi um homem que zelou pelo culto a Deus em Israel, e na época de Davi não havia nenhum culto a Deus estrangeiro em Israel. Salomão construiu santuários em frente a Jerusalém, a cidade santa. Por quê? Por que Salomão fez isso? Porque ele não resistiu aos apelos. E é isso que o espírito de Jezabel faz. Ele vai minando as convicções, ele vai minando a fé aos poucos, ele vai apresentando outros caminhos, como uma oportunidade viável, como ele fez com Eva. Não existe só esse caminho, existe um outro caminho. Não é bem assim. E esse espírito maligno, ele vai se infiltrando, e ele vai corrompendo valores, ele vai corrompendo convicções, ele vai destruindo tudo aquilo que ele toca. E talvez você esteja dizendo assim: não, pastor, eu sou um homem firme, eu sou uma mulher firme, eu creio no meu Deus. Salomão também acreditava. Salomão também era fiel a Deus. Salomão era o homem mais sábio
da terra. E ainda assim ele caiu. Por quê? Porque cedeu na fraqueza. E Satanás, o espírito de Jezabel, ele não vai pegar você onde você é forte, ele vai pegar você onde você é fraco. Ele vai atacar na sua fraqueza. Talvez se você tiver problema com vaidade, ele vai atacar a sua vaidade. Se você tiver um espírito de vitimismo, ele vai atacar o espírito de vitimismo que você tem. Se você é obcecado por dinheiro, ele vai atacar você nessa área. Se você não consegue se controlar, se você é um homem e não consegue se controlar com mulheres, ele vai atacar você nessa área, porque foi assim que ele atacou Salomão. Ele atacou por meio de quem? Das muitas mulheres. E Salomão caiu. Aonde Salomão caiu? Quando ele deixou de obedecer a palavra de Deus. Meus irmãos, a Bíblia é a única defesa que nós temos contra o espírito de Jezabel. Você entende isso? Eu vou repetir, a Bíblia, a palavra de Deus, é a única defesa que nós temos contra o espírito de Jezabel. Quando Jesus foi tentado no deserto por Satanás, como Jesus se defendeu? Como foi que Jesus se defendeu? Pela palavra. Quando Satanás veio tentar, Jesus disse o quê? Está escrito. Depois Satanás propôs uma outra coisa, Jesus disse o quê? Está escrito. E depois Satanás propôs uma terceira coisa, e Jesus disse o quê? Está escrito. A palavra de Deus é a nossa única defesa. E Salomão caiu porque ele deixou de observar a palavra, a lei, os mandamentos de Deus. Vamos a Deuteronômio capítulo 7, versículo 1. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1. Essas palavras em Deuteronômio são palavras de quem? Quem lembra? Quem escreveu o livro de Deuteronômio? Quem escreveu o livro de Deuteronômio? Moisés. E se foi Moisés quem escreveu, nós estamos falando da lei, dos mandamentos de quem? De Deus. Veja o que o Senhor fala através de Moisés. Deuteronômio capítulo 7, versículo 1. Quando o Senhor seu Deus os levar para a terra que vocês vão possuir, e tiver expulsado muitas nações de diante de vocês, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês. E quando o Senhor seu Deus as tiver entregue nas mãos de vocês, para que as ataquem, vocês devem fazer o quê? Destruí-las totalmente. Agora preste atenção no que Deus está dizendo. Não façam. Qual é a ordem de Deus? Não façam aliança. Aliança é um compromisso. Aliança requer envolvimento. Você não faz aliança para não se envolver. Não, pastor, eu vou fazer uma aliança, mas eu não vou me envolver. Mentira. Quando você faz uma aliança, você se envolve. E qual é a ordem de Deus? Não façam aliança com essas nações, nem tenham o quê? Piedade delas. Agora preste atenção no versículo 3.
Não casem com pessoas dessas nações. Não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês. Versículo 4: pois elas levariam os filhos de vocês a quê? A se desviar de mim, para que servissem a quem? Assim, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e depressa. Qual foi a ordem de Deus? Final do versículo 2: não façam aliança. Versículo 3: não casem com pessoas dessas nações. Versículo 4: pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem outros deuses. Volta lá em 1 Reis. Versículo 1, por favor. Olha o que Salomão fez. Além da filha de Faraó, Salomão amou o quê? Versículo 2: mulheres das nações, de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel. Esse trecho aí está onde? Deuteronômio 7. Não case. Aonde Salomão começou a cair? Quando ele descumpriu a palavra de Deus. Quando ele casou com as mulheres que Deus tinha dito o quê? Não façam aliança com elas, não casem com elas, porque se vocês casarem com elas, elas vão perverter o coração de vocês. Vocês vão me abandonar e a minha ira vai cair sobre vocês. E não foi isso que aconteceu com Salomão? Ninguém, meus irmãos, prestem atenção nisso. Ninguém está acima da palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que está de pé, que se cuide para não cair. Salomão não estava acima, ele era o rei, mas ele não estava acima da lei. E Salomão não vigiou. Ao descumprir a palavra de Deus, aconteceu exatamente aquilo que Deus disse que iria acontecer. Meus irmãos, não se brinca com as coisas de Deus. Aliás, é isso que Paulo vai escrever. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Salomão colheu aquilo que ele plantou. E foi a partir de Salomão que a desgraça se abateu sobre Israel. Porque até Davi, o reino estava permanecendo fiel. Ah, pastor, mas Davi pecou. Sim, Davi pecou, mas ele se arrependeu e a idolatria não tinha entrado em Israel. Foi a partir de Salomão que essas coisas começam a acontecer. Então o primeiro erro de Salomão qual foi? Casar com as mulheres estrangeiras. Primeiro erro de Salomão. Por que ele não podia casar com as mulheres estrangeiras? Não era só ele não, nenhum israelita. Mas ele como rei, ele tinha que dar o quê? O exemplo. Meus irmãos, Salomão teve quantas mulheres? 1000. Ok? Salomão teve 1000. Quantos filhos ele teve? Você acha normal um homem com 1000 mulheres ter 4 filhos? Você acha normal? Davi teve 8 mulheres e teve 20 filhos. Você acha normal? Você vai me dizer que é normal um homem com 1000 mulheres ter 4 filhos? O que é isso senão o quê? A mão de Deus pesando sobre ele. Porque ele casou com essas mulheres estrangeiras. Mas Salomão cometeu um segundo erro.
Deuteronômio capítulo 17, versículo 14. Salomão cometeu um segundo erro. O primeiro erro qual foi? Casar com as mulheres estrangeiras. Qual o segundo erro que Salomão cometeu? Deuteronômio capítulo 17, versículo 14. Quando vocês entrarem aonde? Na terra que o Senhor seu Deus está dando a vocês, para que dela tomem posse e estiverem morando nela e disserem: poremos sobre nós um rei, tal como todas as nações que estão ao nosso redor. Então, lá na época de Moisés, quem escreveu Deuteronômio? Moisés já estava dizendo que chegaria um dia em que o povo de Israel ia pedir o quê? Um rei. Então, quando chegar esse momento, versículo 15, Deus estabeleceu critérios, ordens que esse rei deveria cumprir. Versículo 15: vocês certamente porão como rei sobre vocês aquele que o Senhor seu Deus escolher. Então, primeiro critério, quem escolhe o rei? Deus. Depois, homem estranho, que não seja do meio dos seus compatriotas, vocês não devem pôr como rei sobre vocês, e sim um do meio dos seus compatriotas. Ou seja, vai ser alguém que Deus escolher, e não vai ser ninguém, nenhum estrangeiro. Só vai reinar sobre Israel quem for um israelita de verdade. Versículo 16. E aí, a partir de agora, Deus, através de Moisés, começa a escrever aquilo que o rei não poderia fazer. Porém, esse rei não deve fazer o quê? Multiplicar para si o quê? Cavalos naquela época equivaliam à força militar. É como se hoje nós estivéssemos falando sobre carros de combate, aviões, navios. Naquela época, o cavalo era utilizado como instrumento de guerra. Então, multiplicar cavalos era colocar a força do seu exército nos cavalos e não no Senhor de Israel. Então, o rei não deve multiplicar para si o quê? Cavalos. Nem fazer o povo voltar para onde? Por que Deus está dizendo que o rei, quando fosse escolhido, não deveria levar o povo de volta para o Egito? Porque o Egito foi a terra da... Então o Senhor está dizendo para quê? Não voltem para onde? Para o Egito. Nunca mais, ou melhor, voltando, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor já lhes disse: nunca mais vocês devem voltar por este... Ou seja, não voltem mais para o Egito. Versículo 17. Este rei também não deve tomar para si mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. Eu pergunto a você, Salomão cumpriu isso? Sim ou não? 1 Reis 11, 1. O texto que nós lemos. Qual foi a primeira esposa de Salomão? Faraó era rei da onde? O que Salomão foi fazer no Egito? O que começa errado não vai terminar certo. Bote uma coisa na sua cabeça, meus irmãos. Quando nós começamos algo errado, dificilmente isso vai terminar certo. Salomão já começou errado. Lá em Deuteronômio nós vimos que o Senhor disse para não voltar para o Egito. O que Salomão faz? A primeira esposa dele foi quem? A filha do Faraó. E a partir de então,
Salomão abre um relacionamento comercial com o Egito. Ele começa a comprar carros e cavalos do Egito, que é a segunda coisa que Deus tinha dito para ele: não multiplicar cavalos para si. Depois, Deus diz lá em Deuteronômio para ele não tomar muitas mulheres, e Salomão tomou 1000. E por fim, ele diz para não acumular ouro e prata além do devido. E Salomão, ele acumulou ouro e prata para a construção do templo, mas depois ele continuou cobrando pesados impostos do povo para manter o seu padrão de vida, acumulando riqueza, quando Deus disse para não. E por fim, no versículo 18, não está aqui na tela, mas eu estou lendo aqui Deuteronômio 17, lá diz que ele devia manter com ele uma cópia da lei. Salomão não é visto em nenhum momento carregando uma cópia da lei. Meus irmãos, o declínio da história de Israel, que tem o seu ápice em Acabe e Jezabel, começa com Salomão. Começa com as concessões, e eu quero que você guarde isso na sua cabeça. O declínio espiritual de um rei, o declínio espiritual de um povo, o declínio espiritual de uma igreja começa com concessões. Quando você começa a ceder, quando você começa a dizer: isso não tem nada a ver. Já escutou isso? Meu irmão, vamos lá. Não, mas poxa, eu não posso porque Deus disse para não fazer. Não, isso não tem nada. Isso não tem nada. Isso é do inferno, gente. Essa frase nasceu no coração de Jezabel. Porque para Deus tem muito a ver, sim. Concessões afastaram Salomão de Deus. Concessões dividiram o reino de Israel. Concessões varreram as tribos do norte do mapa. Nós estamos em 1 Reis 11, versículo 11, por favor. Quais são os resultados das concessões? Por isso, por tudo isso que nós já falamos até agora, por tudo que Salomão fez, a mensagem do Senhor para ele foi essa: por isso o Senhor disse a quem? A Salomão: já que você procedeu assim, e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos, que eu lhe ordenei, vou tirar o reino de você. Salomão era o filho de Davi. Salomão foi o nome dado pelos seus pais, mas Deus deu a Salomão um outro nome. Quem lembra? Salomão tinha um outro nome, que foi dado por Deus. Sabe como é que Salomão era chamado por Deus? Gedidias. Escolhido do Senhor. Este homem, Salomão, para os homens, Gedidias para Deus, cheio de sabedoria,
caiu por causa das suas... Qual a palavrinha que eu pedi para você guardar? Ele caiu por causa das suas concessões. Concessões. Imagina um rei ouvir de Deus: eu vou tirar o reino de você. E o que é pior, pelo menos para mim, no versículo 12, no entanto, por amor a Davi, seu pai, veja o que Deus fala para ele: eu vou tirar o reino de você. Mas Deus não disse: por amor a você, eu não vou fazer isso nos seus dias. Deus não disse isso. Deus disse: por amor a Davi, seu pai. Se coloca no lugar dele, meu irmão, minha irmã, e pensa você ouvindo isso. Deus não estava dizendo: não é por amor a você não, é por amor ao seu pai, porque se fosse por você, eu tirava agora. Concessões. É por onde entra o espírito de Jezabel. E traz ruína à vida da pessoa. Aliás, Jesus vai dizer algo parecido no Novo Testamento: o diabo, o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Concessões. Por amor a Davi. Não é por amor a você não, é por amor a Davi, que eu não vou fazer isso na sua época. Eu vou fazer isso no reinado do seu filho. E por amor a Davi, versículo 13, eu não vou tirar o reino todo. Não é por amor a Salomão não, é por amor a Davi. Grandes problemas começam com pequenas concessões. Hoje você não vem ao culto, amanhã você não ora, depois de amanhã você não lê a Bíblia, depois você não está mais cantando louvores, e aí você começa a ouvir músicas que não agradam a Deus, começa a pisar em lugares onde Deus não está, começa a andar com pessoas que não têm a mesma fé que você, afinal de contas não tem nada a ver. Grandes problemas começam com pequenas concessões. Sempre que nós deixarmos de cumprir e obedecer a palavra de Deus, nós estamos nos colocando em situação de grande perigo. Eu vou repetir essa frase. Sempre que deixarmos de cumprir e obedecer a palavra de Deus, estamos nos colocando em situação de grande perigo. Sabe o que Deus deseja mais do que sacrifícios? Eu falei a frase pelo contrário para provocar isso. Sabe o que Deus deseja mais do que sacrifícios? Obediência. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Sacrifícios sem obediência não servem para Deus. Todas as vezes que você menosprezar a palavra, todas as vezes que você fizer concessões, os resultados serão trágicos. E é exatamente por aí que o espírito de Jezabel vai entrar. Meus irmãos, eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Satanás, ele não precisa de uma porta aberta, ele precisa de uma brecha. Ele só precisa de uma brecha.
Se ele encontrar uma brecha, ele vai entrar e vai fazer um inferno na sua vida. Deixe-me voltar à história da nossa irmã afegã, Cada. Ela diz que depois que compartilhou com a sua família, as coisas pareciam bem, apesar dos riscos, e a gente sabe que o Afeganistão é um país de perseguição religiosa. Mas uma noite tudo mudou. Meu marido desapareceu após visitar um grupo de estudos. Quando percebi que o telefone dele estava desligado, achei que estivesse em uma área sem sinal. Liguei para algumas pessoas da família, porém ninguém tinha notícias. Todos os tipos de pensamento me ocorreram, o que me causou medo, relembra ela. O pavor de Cada aumentou e logo os seus piores temores se concretizaram. Depois de 2 dias, o marido dela foi encontrado morto e com sinais de tortura. Foi uma experiência tão traumática, segundo ela, que entrei em coma. Quando voltei à consciência, meu marido estava sendo levado para ser enterrado. Explica. Até hoje, a cristã não sabe quem o matou, o que provavelmente nunca saberá. A antiga chefe entrou em contato com Cada, aquela que lhe deu a Bíblia, e lhe assegurou que seu marido agora estava com Cristo. Assim, ela encontrou força e conforto nas Escrituras. Eu parei de chorar, li Efésios capítulo 6 e decidi prosseguir no caminho de Cristo. Por que eu li esse relato? Pastor, o que isso tem a ver com a palavra? Esta mulher muçulmana, que se converte a Cristo junto com seu marido, e a partir deles toda a família vai sendo salva. Quando as coisas estavam indo bem, de repente ela perde o seu marido. E sabe o que ela poderia ter feito nessa hora? Concessões. Ela poderia ter dito: não quero mais saber desse Deus, não quero mais seguir essa palavra, não quero mais seguir esse caminho. Mas foi isso que ela fez? Ao contrário de Salomão, ela se manteve fiel. Ela leu Efésios 6 e decidiu continuar lutando. O que Satanás deseja, meus irmãos, é que a igreja pare de lutar. O que Satanás deseja é uma igreja inerte, prostrada e entregue. Porque uma igreja que não ora, não jejua, não lê a Bíblia, não frequenta os cultos e não anda unida, é uma igreja entregue. Este é o sonho de Satanás. Mas esta não é a vontade de Deus. É por isso, meus irmãos, que nós temos que fechar as brechas. E como nós fechamos as brechas? Parando de fazer concessões. Todo mundo aqui sabe o meu posicionamento com algumas coisas. Eu já falei aqui com relação à bebida alcoólica, eu sou abstêmio, não bebo. A Bíblia proíbe bebida alcoólica? Não, mas a Bíblia diz que o se embriagar é pecado. Então eu tomei uma posição na minha vida, eu não bebo. Está chegando aí novamente o Rock in Rio. Todo mundo sabe a minha posição com relação a isso. Rock in Rio não é lugar para os seus filhos. Não é. Ali não tem nada de bom para os seus filhos. Nada. Absolutamente nada. Mas tem muitos pais que vão comprar ingresso para o Rock in Rio para os seus filhos. Porque afinal de contas, não tem nada a ver. É só uma coisa cultural. É só um show.
Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, porque quando você abre concessões, Satanás ele aproveita. Lembra que a Bíblia diz que o inimigo está procurando a quem ele possa, ele está esperando a sua concessão. Já falei aqui que eu não sou contra shows. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou: pastor, eu ganhei 2 ingressos para o show do Roupa Nova. O que o senhor acha? Eu não sei se eu vou, acho que eu não vou não. Eu falei: irmã, se você não for, dá para mim. Ela ficou me olhando assim: você está falando sério, minha irmã? A senhora é uma pessoa adulta, madura. Não há nada de errado de você assistir uma boa música. Eu não sou contra. Quem me conhece sabe. Mas há lugares que você não deve ir. Uma vez um casal conhecido meu foi num show de pagode de um cantor famoso e chegou lá, entrou, tinha uma estátua de São Jorge lá. Cultos que não convém a um cristão acontecendo. Eles fizeram a coisa certa, se levantaram e foram embora. Tem lugares que não é bom para você, meus irmãos. E eu não vou ficar aqui dizendo vá ou não vá. Eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para ensinar a palavra para vocês. E eu estou aqui ensinando a palavra. Cuidado com as concessões. Cuidado. Nós estamos vivendo uma época em que Satanás está alcançando os seus filhos sem você ver. Sabe aonde? No celular. Na palma da mão. Você assiste o que o seu filho assiste? Você acompanha o celular do seu filho? Lá em casa, todo mundo sabe a senha de todo mundo. O meu celular, a minha esposa sabe a senha, o meu filho sabe a senha, o celular dela eu sei, meu filho sabe, o celular do meu filho eu sei. Se eu pegar o celular dele agora, eu vou desbloquear. E não tem esse negócio, não, a minha privacidade. Sua privacidade é uma ova. Eu faço isso porque eu amo. Porque eu me importo com ele. Porque o que está em jogo é a vida eterna. O que está em jogo é a eternidade. É isso que está em jogo, meus irmãos. E Satanás sabe disso. E ele vai fazer de tudo para tragar pessoas. Para tragar os nossos filhos. Para tragar os nossos jovens. E tem pai batendo palma para essas coisas. O nome disso chama-se concessão. Mais uma vez, cuidado com as concessões. Foi assim que Salomão caiu. Eu já falei aqui, cuidado com as amizades. Já cansei de falar. Homem casado, de papo com mulher solteira. Mulher casada, de papo com homem solteiro. Andando para cima e para baixo de carro. Eu falo essas coisas e algumas pessoas acham que eu estou tentando controlar. Eu não quero controlar a vida de ninguém. Eu quero alertar você, meus irmãos. Eu fui chamado para cuidar das ovelhas do Senhor. E é minha responsabilidade falar essas coisas. Sabe por quê? Senão Deus vai cobrar de mim. Satanás é astuto. Se você está com um problema no seu casamento, ele vai colocar uma pessoa na sua vida para falar aquilo que você quer escutar. Tudo que seu marido não fala, aquele colega de trabalho vai dizer. Tudo que a sua esposa não diz de você, aquela colega de trabalho vai falar. Sabe por quê? Porque Satanás quer destruir o seu casamento. Mas Jesus veio para que a gente tenha vida, meus irmãos. E vida em abundância. Por isso nós temos que cortar, nós temos que fechar as brechas. Nós temos que impedir que as concessões sejam feitas. Porque uma vez que você entre nesse caminho, pode ser um caminho sem volta.
Eu já contei aqui, meus irmãos. É triste falar dessas coisas, é triste lembrar dessas coisas, mas eu já contei aqui. Tinha um amigo na igreja, não foi nessa igreja, por isso que eu falo. Um amigo que eu frequentava a casa, um homem que a gente considerava um homem de Deus, tocava com a gente na banda da igreja. Mas um dia, a vaidade tomou conta do coração. A soberba tomou conta do coração. E de repente, aquele homem que estava com a gente, domingo após domingo, culto após culto, servindo ao Senhor com fidelidade, aquele homem largou a mulher, largou os filhos, foi embora, foi viver em outro estado. Ele era militar. E um dia, o helicóptero onde ele estava caiu no meio da selva amazônica. Tinham 6 pessoas a bordo, só ele morreu. Só ele. Não sei se teve tempo de se arrepender. Meus irmãos, nós precisamos entender que Deus manda dizer essas coisas porque Ele ama. Porque Ele se importa com você, amém? Ele se importa com o seu povo. E quando Ele manda dizer, feche as brechas, acabe com as concessões, isso é para o seu bem. Zele pela sua família. Cuide da sua casa. Cuida do seu esposo, cuida da sua esposa, cuida dos seus filhos. Cuida dos seus netos. Insista em mostrar o caminho. Não desista de falar de Cristo, amém? Não desista. Porque nós estamos falando da vida eterna. E isso faz toda a diferença. Nós vamos continuar falando sobre o espírito de Jezabel. Semana que vem, se Deus nos permitir, nós vamos falar sobre o resultado das concessões de Salomão. Vamos falar de Roboão, seu filho. O que aconteceu com Roboão? A tragédia na vida do filho por causa do pai. As nossas atitudes causam impacto na vida dos nossos filhos, por mais que você não queira. Aquilo que você faz reflete na próxima geração. Mas isso nós vamos falar, se Deus permitir, na semana que vem. Quero convidar.